Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Continuando na leitura e explicações do capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo João, na narrativa do Lava-Pés, vamos agora aos versículos 6º e 7º. Aproximou-se, pois, Jesus de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. A oposição de Pedro ao ato de humildade de Jesus era efeito natural do respeito que consagrava ao Mestre. Jesus, porém, insistindo, lhe fez compreender em que condições deve colocar-se aquele que queira apacentar o rebanho do Senhor. A consequência foi que Pedro, cedendo, embora inconscientemente ainda, a um impulso de devotamento e de renúncia, se prontificou a ser purificado da cabeça aos pés. Respondendo-lhe: Não sabes agora o que faço, mas sabê-lo-ás depois, Jesus deixa entrever a posição que teriam de ocupar Pedro e os que pretendessem ser os sucessores deste apóstolo. Fazia alusão à luz que a sua morte e a sua ressurreição, segundo o modo de ver dos homens, lançariam sobre as suas palavras. Os que se arvoraram em sucessores de Pedro sê-lo-iam de fato se lhe seguissem as pegadas e cumprissem as obrigações que daí lhes resultassem. Todo aquele que proceder como Pedro poderá dizer-se e é, indubitavelmente, seu sucessor. Sucessores de Pedro serão todos os que, achando-se em condições quaisquer de ensinar, de pregar, de servir aos homens, o fizerem com o coração e por meio do exemplo, com humildade, com renúncia, com amor. Desçam de seus tronos os que usam oficialmente desse título. Vão, humildes e brandos, pobres e dedicados, levar a consolação, a coragem e a fé a toda parte. Lavem os pés a seus discípulos, não com pompa diante da multidão a se persignar devotamente, mas a todas as horas do dia, edificando-os ocultamente com as suas virtudes. Deem o exemplo do que pregam, do que Jesus pregou. Não lhe desnaturem as palavras de infinito amor, mudando-as em palavras de ódio e de vingança. Preguem a paz em vez de semearem a discórdia. Façam esmolas em vez de receberem para si, como paga de suas preces, o óbolo destinado aos pobres, e poderão apelidar-se de sucessores de Pedro, de pastores do rebanho de Jesus, rebanho que é toda a humanidade. Versículos 8º e 9. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respeitando o mestre tanto quanto o amava, Pedro se afligiu ao vê-lo pretender executar um ato tão servil. Jesus, porém, insistiu para que ele, vendo-o a praticá-lo, compreendesse quão necessária é a humildade ao homem. Pedro ainda não compreendia o objetivo oculto daquele ato e das palavras de Jesus.
No primeiro momento, julgou tratar-se de uma purificação por ablução, necessária para torná-lo igual ao Mestre. Eis porque pediu que este o lavasse todo. Mas o que Jesus tinha em mente ao proferir estas palavras, que se dirigiam à humanidade inteira naquela época e no futuro, se eu não te lavar, não terás parte comigo, era que se o homem não se submeter à lei purificadora que ele lhe trouxe, não atingirá o fim a que se propõe. Não esqueçais que, de um lado, a ninguém é preciso que se intitule de cristão para ser discípulo de Jesus e obedecer à lei de amor, e de outro lado, que entre os judeus a ablução era um meio de purificação levado a tais extremos que eles nunca tomavam uma refeição sem que previamente lavassem as mãos, a fim de não conspurcarem os alimentos, caso por inadvertência houvessem tocado em alguma coisa impura. Versículos 10 e 11. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. São figuradas essas palavras de Jesus. Deveis compreendê-lo pelo que dissemos acerca dos versículos 3º, 4º e 5º. A lavagem dos pés simbolizava também a maneira por que os discípulos deviam percorrer o novo caminho em que iam entrar, depois de lhes haver o Mestre limpado os pés de todas as sujidades de que o caminho velho os cobrira. Quanto a Judas, esse não estava disposto, no momento, a uma purificação qualquer. Bem é de ver-se que para Jesus aquele ato exterior nenhum valor tinha em si mesmo, como ato material, que sua significação e seu alcance eram inteiramente emblemáticos, pois que, purificando os outros apóstolos, ele só não purificava a Judas. Sabia Jesus que este o havia de trair, pois sabia, conforme o explicamos ao comentarmos os 3 primeiros evangelhos, que tomara uma tarefa superior às suas forças, que, portanto, faliria. O Mestre lia-lhe o pensamento. Versículos 12 a 15. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ao mesmo tempo que afirmava, sob o véu da letra, sua posição e seus poderes com relação ao planeta e à humanidade terrenos, Jesus, dirigindo a seus discípulos essas palavras figuradas, dava aos homens um ensino, como já o explicamos, e um exemplo de humildade e de renúncia. Ensino e exemplo que, se forem praticados pelos que lhe queiram caminhar nas pegadas, serão meio de progresso e de depuração para todos os de boa vontade. Versículos 16 e 17. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes.
O servo não é maior do que seu senhor. Todos os espíritos são iguais diante do Senhor. Só a virtude estabelece entre eles hierarquia. Para o Senhor não existem as condições sociais. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus faz desse modo uma alusão às ideias que germinavam sobre a divindade que lhe havia de ser atribuída. Os homens, propensos sempre à exaltação, teriam sido levados a colocá-lo acima de Deus, dispostos a constituí-lo soberano dos céus. Sua figura teria apagado a do Criador. E afinal, não a apagou? Regra geral, não o afastou do pensamento dos homens? O culto principal, as orações dirigindo-se à Trindade, não se dirigem especial e nominalmente a Jesus? Não vedes em vossos dias Maria ser objeto de um culto, de uma adoração mesmo, que lançam na sombra o Cristo e aquele que é, desde toda a eternidade, Deus uno, único, indivisível? Jesus, que jamais se disse Deus, que ao contrário, sempre proclamou ser o Pai, o único Deus verdadeiro, teve aqui em vista condenar de antemão a exageração humana que o colocaria acima de Deus. Se sabeis estas coisas, disse ele, bem-aventurados sois se as praticardes. Desde que compreendais a igualdade entre os homens de boa vontade e o lugar que deveis dar ao Mestre, sereis bem-aventurados, porquanto praticareis com sinceridade a fraternidade e o amor universal. O pensamento que ditou a Jesus essas palavras, por ele dirigidas a seus discípulos, as estende a todas as épocas. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.